Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, quem fala é Rejane Carraro. Hoje o tema da nossa mensagem é oração, a arma da igreja. Então nós vamos meditar no livro de Atos, capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, o irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. Aleluia! Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto Herodes maltratava os crentes fiéis, e chegando até mesmo a matar alguns, o povo gostava tanto daquela situação que até mesmo aplaudia. Então nós podemos ver aqui que as hostes infernais pretendia sufocar a igreja do Senhor, exterminando seus líderes. Isso tudo aconteceu quando a igreja apenas começava. Porém, Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Herodes mantinha Pedro na prisão. Ele estava preso pelo simples fato de ter entregue a sua vida a Cristo. E ele aguardava a sua execução. Aí a igreja era destituída de qualquer poder humano. Ela não possuía nenhuma influência política para libertar Pedro. Não havia como socorrê-lo humanamente falando. Mas a igreja primitiva sabia do poder que a oração possuía. E por isso que o texto traz uma declaração forte para que a igreja ore. Quando diz assim: Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Até quando a igreja deveria orar por Pedro? Essa é uma pergunta. Até ele ser solto? Até ele ser executado? Nós só sabemos que a igreja, ela orava. Então, e o texto também nos diz que ela tomou o seu espaço, na brecha, de um modo intenso e contínuo. Oravam intensamente pela situação de Pedro. Meus irmãos, a oração deles não demorou a ser atendida. Amados irmãos, a arma que a igreja possui não são as influências políticas ou as influências junto a poderosos. A força da igreja não é humana, não é um relacionamento com os Herodes, mas um relacionamento com Deus. E a igreja só tinha esta arma, ela só podia orar. Meus irmãos, minhas irmãs, a oração funciona. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se o seu problema é de ordem familiar. Eu não sei se é no seu relacionamento, no seu casamento. Eu não sei se o seu problema é um problema de saúde, se é um problema financeiro, se é um problema com o filho. Eu não sei. Eu só sei te dizer uma coisa: a oração funciona. A oração é uma grande arma de guerra. Por isso, meus irmãos, eu convido vocês, assim como a igreja primitiva orava incessantemente por um problema que, humanamente falando, era impossível ser resolvido, porque outros já haviam sido mortos. Então, humanamente falando, Pedro também seria morto. Mas o Senhor interveio, por quê? Porque a igreja orou. Então vamos orar. Vamos orar porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é fiel. Ele continua respondendo às orações fervorosas. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo, eu glorifico a Ti, Senhor, por esta palavra que nos levanta, Senhor, nos leva a entender que o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que ouve a oração do Teu povo e responde prontamente. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor venha inflamar nos nossos corações o desejo de estar sempre diante do Senhor em oração, em clamor, em favor das nossas vidas, mas em favor também daqueles que precisam, Pai. Pai,
nos dá um coração de intercessores, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dá corações de intercessores para estar, Pai, na brecha também por aqueles que precisam, como a igreja primitiva, Senhor, entrou na brecha, Senhor, por Pedro e o Senhor respondeu. Senhor, nós cremos que o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje, o Senhor é eterno. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, derrama sobre nós, Pai, esta unção de intercessores, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês e, se Deus permitir, amanhã eu volto com o próximo áudio. Deus te abençoe.